Fala, meus discípulos, vocês estão bom? Então tá bom. Vamos fazer a resolução desse exercício aqui que fala o seguinte, ó. Dado um cubo de volume 216 centímetros cúbico, determine item A medida da sua aresta, a medida de sua diagonal e a medida da área total de sua superfície. Então, vamos começar pelo exercício A, tá? No exercício A, ele quer que você determine a medida da aresta. Então, vamos lá. Exercício A. Então, ele quer que você determine a medida da aresta, tá? Então, vamos lá. A fórmula do volume de cubo é a seguinte, tá? A aresta, vou chamar de x ao cubo, que é igual ao volume. Então, essa daqui é a fórmula da aresta do... A fórmula da aresta não, a fórmula do volume do cubo, tá? Por que que eu vou usar a fórmula do volume do cubo? Porque na fórmula do volume do cubo tem justamente essas duas informações, a aresta e o volume, tá? Volume foi dado aqui no enunciado, então eu sei quanto que é o volume. A aresta é o que eu quero descobrir. Então, se eu substituir o valor do volume aqui na formulinha, vai ficar x ao cubo é igual a 216. Então, eu tenho aqui uma equação com uma única incógnita, basta eu calcular, então, o valor de x, tá? Então, vai ficar que x é igual a raiz cúbica de 216. Agora, basta eu calcular o valor da raiz cúbica de 216, tá? Se você não sabe, você vem e fatora. Então, pega 216 e fatora ele aqui em fatores primos. Então, aqui por 2 dá 108, por 2 vai dar 54, por 2 vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Como eu estou trabalhando com raiz cúbica, eu tenho que fazer grupos de tamanho 3, ou seja, trios. Então, eu tenho um trio aqui formado por 2 e um trio formado por 3. Então, para eu calcular o volume aqui, o volume não, a aresta de x, eu vou pegar esses dois valores aqui que eu consegui agrupar. Não sobrou ninguém dentro da raiz, significa que isso aqui vai ser uma resposta exata. Então, x é igual 2 vezes 3, que é esse 2 aqui e esse 3 aqui, e 2 vezes 3 é 6. 6 o quê? 6 centímetros, ok? Então, a aresta desse cubo aqui mede 6 centímetros. E o exercício A já foi resolvido, beleza? Então, o exercício A já foi feito. Agora, vamos fazer o exercício B. Vamos ver o que pede no exercício B. O exercício B, ele quer a medida da diagonal do cubo, tá? Então, no exercício B, ele quer a diagonal do cubo, tá? Então, existe uma fórmula para a diagonal de cubo, tá? Então, a fórmula para a diagonal do cubo é diagonal é igual a aresta raiz de 3, tá? Então, essa daqui é a fórmula de diagonal de cubo. Diagonal é igual a aresta vezes raiz de 3. A aresta eu acabei de achar no exercício anterior, que é 6. Então, basta eu substituir aqui. Então, diagonal é igual a 6 raiz de 3. 6 raiz de 3 não tem mais o que simplificar aqui, certo? Porque 3 é número primo, não tem mais simplificação aqui. Então, essa aqui já é a resposta final. Então, a diagonal de um cubo é 6 raiz de 3 centímetros. Então, já acabou o exercício, tá? Geba, o que é a diagonal de um cubo? Tá, eu vou tentar desenhar aqui um cubo aqui só para deixar
visível, ou tentar deixar visível, tá? Então, imagina aqui que eu tenho um cubo, um cubinho aqui, tá? Vou desenhar a parte de trás lá, tentar desenhar a parte de trás aqui de forma pontilhada. Olha, até que não ficou ruim. A diagonal do cubo é quando eu ligo os vértices aqui aos opostos, tá? Cortando dentro do cubo. Não pode passar pela face, tá? Então, por exemplo, uma diagonal aqui seria ligar esse vértice aqui até esse vértice aqui. Esse vértice do fundo aqui, da parte alta no lado direito, com o vértice na parte baixa da frente no lado esquerdo. Então, isso daqui, por exemplo, ó, seria uma diagonal aqui do cubo. Ele sai aqui desse vértice e chega até esse outro vértice aqui, tá? Ou, por exemplo, sair desse vértice aqui e chegar até esse vértice aqui. Então, ó, isso daqui seria uma outra diagonal. Todas as diagonais do cubo têm o mesmo valor, então por isso que é indiferente a gente calcular aqui qual é a diagonal, porque todas as diagonais do cubo têm exatamente o mesmo valor, beleza? Então, isso que é a diagonal de um cubo. Tranquilo? E o último exercício, que é o exercício C, ele pede para a gente estar calculando a medida da área total de superfície, tá? Então, qual que é a área total da superfície? Então, o cubo é formado por 6 faces, tá? Então, faces são essa parte aqui, né? A tampinha, assim, vamos assim dizer, de cada cubo, tá? E o cubo, ele possui 6 faces. E uma característica do cubo é que ele possui 6 faces iguais, idênticas, né? São áreas de quadrado, tá? Então, é só eu calcular a área de uma face e depois estar multiplicando por 6, beleza? Então, é justamente isso que eu vou estar fazendo aqui no exercício C. Então, eu vou estar calculando a área de uma face, beleza? Então, esse A aqui maiúsculo aqui é a área de uma face. Como que eu calculo a área de uma face de um cubo? Lembrando que a área de uma face é a área de um quadrado. Então, é a área de quadrado. A área de quadrado é a aresta ao quadrado. Eu calculei lá no exercício A o valor da aresta, que é 6. Então, aqui vai ser 6 ao quadrado. Então, a área de uma face do cubo é 36 centímetros quadrados. Porém, ele não quer a área de uma face, ele quer a área total. Então, a área total de um cubo é 6 vezes a área de uma face, beleza? Então, isso daqui é 6 vezes 36, porque a área de uma face é 36. E 6 vezes 36 é 216. 216 centímetros quadrados. Então, a área total de um cubo, tá? É 216 centímetros quadrados. No caso, a área total deste cubo, não é de qualquer cubo, tá? Então, esse cubo especificamente tem uma área total de 216 centímetros quadrados. Beleza, pessoal? Então, exercício aqui tranquilo, um probleminha que foi dividido em 3 partes aqui. A gente fez as 3, ok? Então, exercício feito, exercício concluído e até a próxima.